Fala, empreendedor, seja bem-vindo a mais um podcast da Uido Logos. Fala, aqui quem tá falando é Tereza, marketing da Uido Logos. Gabriela, marketing do Gustavo. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um podcast nosso. E a gente vai falar hoje sobre planejamento de marketing. A gente está aqui no momento que a gente está começando o ano, a gente está gravando esse podcast no início do ano, então é um momento que a gente está começando a colocar o nosso planejamento em prática, a entender, testar novos canais, testar novas estratégias, e a gente resolveu trazer isso para vocês, para também compartilhar como que você pode conseguir aplicar a mesma coisa na sua empresa, adaptar, enfim. Como que a gente pode trazer a nossa realidade para ajudar vocês. E aqui no Fala Empreendedor que você vai ter conteúdo semanal sobre marketing, vendas e gestão. Então, vamos lá começar o episódio de hoje. Vamos lá, gente. Planejamento é importante? É óbvio, né? Acho que não tem nem o que discutir, né? É importante pra caramba. Mas eu acho que muita gente peca nisso, né? A gente estava falando no episódio anterior que tem que começar, comece. Mas eu acho que o mínimo de planejamento é importante, né, galera? Acho que tem que ter alguma coisa para um caminho para seguir. Você quer chegar também, exatamente. É importante começar, porque sem você começar não adianta você ter planejamento nenhum. Agora, se você começar tendo um planejamento, você tem mais chance de você chegar onde você quer chegar. Agora, se o planejamento for impeditivo para você começar, aí realmente, claro. Cara, vai dar um passo primeiro, né? Sim. Então, começa. Agora, o planejamento é fundamental para quem quer chegar mais longe, para quem quer ter resultados além do que o normal, né? Eu acho que a questão é realmente esse tempo que você leva no planejamento, né? Muita gente espera ter o planejamento perfeito, redondo, tudo certo, todos os recursos para começar e acaba não começando. Então, assim, a gente vai falar do nosso, mas é claro, adaptem para a realidade de vocês, mas vamos planejar, mas vamos começar também, né, galera? O mais legal aqui nesse episódio é que a gente vai falar exatamente como é o nosso planejamento para 2020. Então, você que está nos ouvindo e nos assistindo no YouTube vai poder aprender como funcionou, como que a gente resolveu fazer as reuniões, tudo, do início ao fim. A vida como ela é. Então, vai lá, Tereza, conta essa história aí pro povo, que você tem a memória boa. Vamos pensar assim, para começar... Não, eu ia fazer uma pergunta mesmo. Faça a pergunta. Não, eu pensei assim, o Uido Logos já está 10 anos no mercado. Atualmente você tem condições de ter uma equipe de marketing para trabalhar com você. Mas para quem está começando agora, que não tem dinheiro para contratar uma equipe, como você acha que a pessoa pode fazer para quem está começando um planejamento de marketing? É igual você fazer um planejamento pessoal. Você tem que definir as suas prioridades e você tem que definir ações para você conseguir executar para chegar nessa sua prioridade. Então, não importa se você é uma empresa de uma pessoa, de duas, de 10 ou de 1000 ou de 1 milhão, não importa. Porque você vai definir as prioridades e você vai definir ações para você chegar lá. Então, sem a meta principal, sem o objetivo principal, é muito difícil você chegar onde você quer, porque você nem definiu ele. Então, onde você vai chegar? Não importa. Então, no final do dia, sendo objetivos, planejamento para objetivo pessoal, planejamento para empresa de uma pessoa só, planejamento para empresa de mais de uma pessoa, você precisa parar e planejar quais são os seus objetivos. E aí eu indico você ter no máximo 5 grandes objetivos, e dentro desses objetivos você vai definir umas 5 atividades, 5 resultados chaves que você vai medir para chegar lá. Então não tem muito desespero não. É empreendedor de uma pessoa só, fica conectado aqui, porque você vai aprender a fazer isso do início ao fim. É isso aí. E eu acho que assim, o ponto zero de tudo, a gente vai falar aqui de planejamento de marketing especificamente, né? Depois, em outro momento, a gente vai trazer também as outras áreas da Uido Logos para vocês. Mas quando a gente fala de marketing, eu acho que não existe planejamento sem entender o nosso público. Sem entender quem a gente quer atingir. Porque a gente vai ficar planejando pra gente mesmo. Eu, empreendedor, vou planejar pra mim ou vou planejar pro meu cliente, né? Porque muitas vezes o meu cliente não sou eu, não é o meu perfil. Então, acho que o ponto zero é definir público-alvo persona. E aí, aqui na Uido Logos, a gente fala com você, empreendedor, pequeno, médio empreendedor, e dentro desse mundo a gente vai definindo quem a gente quer atingir. E esse é um erro muito grande, né? Normalmente, o empreendedor, ele se espelha para colocar como se o consumidor dele fosse ele mesmo. Exatamente. E na verdade não é. O seu consumidor, ele tem características, pode até ser igual, pode até ser que seja, mas de um modo geral, o seu consumidor tem outras necessidades, outras demandas, tem outras características. Então, entender o seu consumidor
é muito diferente. E aí eu digo isso até, se você for ver os clientes da WeDoLogos, eles falam, eu quero fazer um site dessa forma porque eu gosto assim. Você gostar ou não, interessa muito pouco. O que importa mais é o seu cliente vai gostar mais, o seu cliente vai entender mais do seu produto dessa forma. Então, cara, o foco é no cliente. Então, o seu planejamento tem que ser totalmente direcionado a resolver a vida do seu cliente, não a sua vida. E, por exemplo, muita gente pensa assim, eu vou abrir uma loja, então eu vou abrir a loja onde tem o máximo de pessoas possível para as pessoas pegarem e comprarem. Aí, sei lá, você vai abrir uma loja de roupa de frio. Adianta você abrir na beira da praia agora, onde está lotado. Tem muita gente, mas essas pessoas vão comprar de você? Não vão. Então, você tem que entender. Eu acho que é importante você entender quem é o seu cliente, onde ele está e como você vai oferecer para ele. Exatamente. E como você acha que a gente pode achar isso, assim? Sempre conhecendo o consumidor. Então, a primeira parte é você conhecer o seu possível cliente. Se você não tem empresa, vai fazer pesquisa de validação de problema e depois pesquisa de validação de solução. Gustavo, como eu faço isso? Tirando a bundinha da cadeira, a gente falou um pouco sobre isso no último episódio. Vai na rua e pergunta como que é a vida da pessoa, o que ela faz, se ela, para onde ela viaja, o que ela frequenta, o que ela faz da vida. Pergunta para as pessoas como é a vida dela. E a partir das respostas dela, do que ela falar sobre a vida dela, como ela acontece hoje, você pode sugerir soluções, você pode criar soluções para você depois fazer uma pesquisa de validação de solução. Então, entenda quem é o seu consumidor, entenda o momento que ele está passando, onde que ele está, como que ele fica, o que ele faz, para você conseguir entender mais sobre ele. E uma dica legal é a gente personificar esse cliente, né? Aqui na WeDoLogos a gente tem a nossa persona, que é o Logovaldo, famoso Logovaldo, e aí a gente consegue entender. O Logovaldo é um empreendedor, ele tem 38 anos, ele mora no Rio de Janeiro, qual é o hobby dele, o que ele faz. E aí quando a gente define uma pessoa, a gente fala com ela, fala com o cliente, e aí fica mais fácil. E qual é a diferença do público-alvo e da persona, assim, falando tecnicamente? O público-alvo é um grupo muito grande, né? A gente vai falar sobre empreendedores, uma faixa de idade X, morando num lugar X, e aí a gente tem um grupo maior. A gente consegue ter uma primeira visão, né, de com quem a gente está falando, mas uma coisa muito mais ampla. Quando a gente fala da persona, a gente está falando de uma pessoa específica. Aqui quando a gente estava brincando aqui do Logovaldo, é o nome que a gente deu para nossa persona. Então você começa a falar com alguém que tem hobbies, que tem sonhos, que tem dificuldades, e aí na hora de escrever, de criar conteúdo, de entender o canal, acho que fica mais fácil, né? Exatamente. Então, se você for diferenciar público-alvo de persona de uma forma bem direta, idade do público-alvo vai ser de 25 a 35 anos. O da persona vai ser 35 anos, por exemplo. E aí você vai vendo todas as características do público-alvo e você vai colocando como sendo uma pessoa de fato. E aí você transforma aquela sendo a pessoa, a personificação daquele grupo. E aí você começa a se comunicar com ele. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não importa, na verdade. No fundo, para mim, meio que não importa. O que importa é você conhecer o seu público. O pilar, o princípio por trás de público-alvo e persona é você conhecer o seu público. Quais são os hábitos dele? Normalmente, quando você trabalha com o público-alvo, é muito genérico. Por isso que é melhor você trabalhar com a persona, porque você pessoaliza mais, você entende o problema no indivíduo, né? Não em grupos. Então, tende a funcionar melhor. E você gera conexão, né? Que eu acho que a grande chave do marketing hoje em dia é você se conectar com o seu público. Então, se você entende a realidade dele, você se conecta muito mais fácil. Então, você consegue planejar de uma forma mais precisa, né? E aí, como que a gente fez aqui, né, galera? Como que a gente fez na WeDoLogos? A gente sentou no ano passado, né, em 2019, e já planejou os nossos trimestres aqui e os nossos canais, enfim. É até bom a galera entender como que a gente faz de um modo geral. A gente separa, como a gente trabalha com OKR, que vai ser um tema aqui do podcast mais para frente, quando a gente vai falando da parte de gestão, a gente separa a empresa em trimestres, né? O nosso ano é separado em trimestres. Então tem 4 trimestres e normalmente no último trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, a gente para em alguma semana daquelas para planejar o ano seguinte. Então a gente sentou, foi dezembro, foi novembro, não me lembro ao certo, para começar a pensar em como vai ser o próximo ano. Antes disso, eu maratonei vários eventos, masterminds e grupos de mentoria no Brasil inteiro
para ver o que funcionou para outras empresas e outros empreendedores. Então, eu trouxe muita coisa nova para a gente poder trazer para discussão para a nossa reunião de marketing, né? Isso foi feito a nível de gestão, de vendas e marketing. Então, na reunião de marketing, eu trouxe algumas ideias e a gente foi dando esse início, né? E não foi uma reunião, né? Foram algumas reuniões para a gente poder chegar lá e ainda tem alguns parafusos que a gente precisa apertar. Então, não entenda planejamento como um prédio sólido. É mutável, tá ali, a gente tá... Obviamente, você tem que seguir o que você planejou, mas você está sempre ali ajustando os ponteiros. Sem dúvida, sem dúvida. O planejamento, ele tá aí, a gente vai rever esse planejamento ao longo do ano também, né? A gente vai ter alguns momentos... E é importante também métricas, né? Eu acho que não é só planejar, mas entender como que você vai avaliar se o seu planejamento está de acordo com o que você está esperando. Então, a gente definiu algumas métricas aqui também para o Idologos, que a gente vai falar para vocês como é que foi. Mas como é que começou, né? Esse podcast veio dessa reunião, né? Do que o Gustavo tá falando, que ele trouxe aí do que tá acontecendo. E é aquela coisa, não tem como não se atualizar. A gente tá falando de marca, a gente tem que saber o que tá acontecendo, tem que estar no hype aí das novidades. Então a gente trouxe esse podcast também como uma ferramenta nova agora para esse ano, fruto dessa reunião, né? A gente hoje aqui, a equipe de marketing, pra galera que tá chegando agora, né? A equipe de marketing da Indologos somos nós, Gustavo, que é o CEO, né? Ele coordena aqui a equipe, eu, Tereza, Gabi, e a gente tem a Jade também, que cuida da parte de performance. A gente tem uma equipe, né, aqui, mas muita gente não tem uma equipe, como a gente estava falando no início, mas isso não é impeditivo. Eu acho que o planejamento também, para quem não tem equipe, é extremamente importante para entender onde você vai colocar a sua energia, né? O empreendedor que está começando agora, ele sozinho tem que cuidar de tudo. Então, se você não se planejar e não focar, não sai do lugar. E eu acho importante também você planejar de períodos pequenos. Não adianta você querer sentar agora e planejar já o que você vai fazer em dezembro. Você não sabe se o que você vai testar em janeiro vai dar certo. Então, por exemplo, a gente fez o nosso planejamento trimestral. A gente não sabe se vai funcionar. Se não funcionar, a gente pode depois mudar isso e ir adaptando. O que a gente tem são os princípios, né? O norteador desse ano foi: a gente precisa entregar muito mais conteúdo em diversas plataformas. Como fazer isso? Então, aí entrando no nosso planejamento, né? Literalmente. Então, se o nosso desafio era entregar conteúdo de alto valor para mais pessoas poderem ser impactadas e serem transformadas através do nosso conhecimento, como fazer isso em diversos canais? Então, o que a gente viu cara, se a gente fizer um podcast, que já é um canal, gravar esse podcast, botar ao vivo no Instagram, gravar para o YouTube e tornar isso em outros produtos, em outros conteúdos, em diversas ferramentas, a gente consegue ampliar ainda mais o nosso alcance. Lembrando que o papel do marketing é levar alcance da nossa marca, das nossas soluções para muito mais gente e ajudar essa pessoa a chegar melhor e mais bem preparada para o time de vendas. Sim. Então, é fundamental você ter clareza desse papel do marketing dentro do seu negócio. Eu acho que isso que o Gustavo falou também do podcast, que a gente está aqui em vários canais simultaneamente, é legal porque a gente trouxe um conceito de conteúdo raiz, né? Que eu acho que é legal pra galera saber também. Boa. Porque você não precisa separar seu tempo para criar vários conteúdos em momentos diferentes. Aqui, nesse momento que a gente está falando com vocês no podcast, a gente vai gerar a partir disso YouTube, live, post, conteúdo pro blog, e-mail, grupo de Telegram. Sim. Então, é literalmente um conteúdo 360 que vai abranger todos os canais que o empreendedor pode estar. Então, a gente usa um conteúdo raiz, né, que é o nosso principal conteúdo, para gerar material e poder povoar todos os canais que a gente entende que o empreendedor está. E para quem está no início, você acha que quais são as principais ferramentas de marketing que você pode utilizar? Facebook, Instagram? Entenda onde seu cliente está. Se ele está no Instagram, é o Instagram. Se ele está no LinkedIn, é no LinkedIn. Se ele está na praia, vai para a praia. Não tem regra para todos. A única regra, aí voltando, né, eu sempre vou, cara, esse podcast vai ser sempre a gente falar de princípios, porque é muito importante a gente entender os pilares que levam ao sucesso. Então, você entender onde o seu consumidor está é um pilar, é um princípio. Entender onde ele está, vai lá para você se relacionar com ele. Então não fica preso em modismo. Tá todo mundo falando de TikTok.
Agora, então eu vou estar lá. Se o cliente ainda não está lá, não gaste tanta energia assim. Marca uma presença, é bom você também chegar na frente, né? Marca uma presença, tá vendo que tem uma tendência de ir para lá? Vai lá, vai fazendo, mas não desfoca da parte onde tem o principal. Não sabe para onde começar? Começa vendo onde você tem mais interação. Começa entendendo onde as pessoas te mandam mais dúvida. Não tem, não existe, estou começando agora. Testa. Vai no Instagram, posta um conteúdo. Vai no Facebook, posta um conteúdo. Começa a pedir e-mail das pessoas e manda material. Então, abre um grupo de WhatsApp, abre um grupo de Telegram. Faz testes para você verificar onde seu cliente está, para você conseguir se comunicar com ele. O desafio de 2020, tem diversos desafios, mas o desafio de 2020 é fazer a sua mensagem chegar até a sua audiência, porque as ferramentas estão cada vez mais reduzindo o seu alcance. Então, se elas já estão reduzindo, você nem sabe onde o consumidor está, complica muito mais esse desafio. Eu acho que a gente até percebeu isso aqui no Edulogos, porque tem um Instagram e a gente viu que a gente estava usando de repente de forma errada e fosse ideal fazer uma mudança, né, Teresa? É verdade, é isso que eu ia falar, assim, hoje em dia todo mundo que abre negócios quer ter uma conta no Instagram, né? Eu acho que o Instagram é a rede social do momento para todo mundo. Alguns dizem que o Facebook já morreu, eu não acredito que o Facebook já morreu, acho que o Facebook ainda é uma ferramenta importante. Mas A gente tem até gráficos, né? Vou deixar o link aqui embaixo do podcast para a galera poder ver como está o crescimento das ferramentas. De fato, o Instagram tem um crescimento absurdo e o Facebook está caindo, porém, ainda o Facebook, em números absolutos, é muito maior do que o Instagram. Eu acho que é importante, como o Gustavo falou, entender onde está seu público. E aí, aqui no Edulogos, nessa reunião de planejamento, a gente entendeu que o Pinterest é uma rede social legal para a gente investir em 2020. A gente já tem uma conta lá, mas a gente não estava atualizando ela. É legal até você aprofundar. Por que a gente achou legal o Pinterest? Porque o Pinterest funciona mais como portfólio. O Instagram, eu acho que atualmente as pessoas, quando elas entram no Instagram, elas querem como se fosse uma novela. Elas querem acompanhar, elas querem ver aquele conteúdo todo dia. E no Instagram do Edulogos, você tem basicamente um portfólio de marcas. E quando as pessoas vão procurar isso, elas não procuram no Instagram. Quando as pessoas vão procurar inspiração de decoração ou para fazer o seu cartão de visita, elas vão direto no Pinterest. E a gente não tá no Pinterest. E um outro indicativo foi várias buscas também uma comparação vindo que eu fiz com a concorrência, com os principais concorrentes. E a gente viu que a maioria deles tinha muito tráfego orgânico vindo do Pinterest. E a gente não tá trabalhando direito essa ferramenta. E a gente foi lá explorar o Pinterest, viu que as pessoas já estavam criando pastas no Pinterest com material do Edulogos e a gente não tava lá. Então, assim, a gente entendeu que agora, em 2020, a gente precisa investir no Pinterest e, como a gente falou, a gente vai testar essa ferramenta, ver como é que vai ser o engajamento lá, e aí agora é o que a gente vai investir. Então a gente estava muito focado em Instagram, entendendo que lá a gente usaria o Instagram como portfólio e agora a gente vai diversificar. Então a gente vai usar o Instagram para postar conteúdo, para se aproximar mais do público, conectar com o público e usar o Pinterest como ferramenta. Aí, mais uma vez, o Pinterest é uma ferramenta interessante para o Edulogos. A gente é uma empresa de identidade visual, obviamente a gente tem que estar no Pinterest, mas não necessariamente vai servir para qualquer negócio, né? A gente tem que entender aí. E aí, assim, dentro disso, o que mais que a gente viu no Edulogos para o planejamento de 2020? A gente já tem um canal para comunicar com os nossos leads por e-mail marketing, né? A gente toda semana manda conteúdo de e-mail marketing por e-mail. Então a gente vai continuar isso em 2020. Toda segunda-feira e toda terça uma promoção pra galera. Exatamente. Então a gente está sempre em contato com vocês por e-mail. A gente, além disso, tem agora, vai ter um canal de podcast. A gente está com esse canal de podcast aqui, onde a gente vai também gerar conteúdo através de podcast. Sigam a gente, clica aí, seguir, compartilha. Dê o joinha aí também. E aí, assim, é legal também falar do podcast, porque acho que está sendo uma experiência legal, né? Assim, começar a trabalhar com podcast, produzir um podcast, e muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, né? E hoje em dia tem ferramenta para você fazer podcast no celular. Exatamente, você consegue fazer sozinho se você quiser. A gente está aqui gravando no estúdio, porque a gente resolveu dar uma investida maior nisso, que a gente acredita que vai ser uma ferramenta muito grande, como a gente falou, é a ferramenta pilar do nosso conteúdo para 2020. Mas você pode gravar com um aplicativo chamado Anchor, e a gente vai botar o link aqui embaixo também para você poder baixar ele no seu celular, é gratuito. Você consegue
baixar o aplicativo, gravar no próprio Anchor, submeter esse podcast pro Spotify, pro iTunes. Então, de uma forma super tranquila, fácil de fazer. E é gratuito? É gratuito. Então, não tem desculpa para quem quer trabalhar com podcast, né? Sim, Não quer dizer que também funcione para você. Gente, o que eu costumo dizer sempre que eu dou mentoria, você olha lá, sei lá, Arnold Schwarzenegger ou qualquer atleta que você admire e não adianta você seguir a mesma dieta desse cara, o mesmo treino dele, porque ele já está em outro nível. Você tem que seguir o treino que o cara usava quando ele estava começando, se você está começando. Então, a gente já tem 10 anos de mercado, já fatura alto. Então, a gente está usando alguns processos que, mas vocês fazem porque vocês são grandes. Não. Pega o que a gente fazia no início. No início, a gente não fazia podcast. Mas a gente fazia outras coisas. Então, a gente fazia Orkut no início. Então, nem se você quiser, você pode tentar. Não dá mais. Então, cara, vai experimentando e vendo o que funciona para você, tá? Não fecha a mente, não fala nem assim, eu não vou fazer porque eles só fazem em estúdio, ou também, agora eu vou fazer tudo porque se eles estão fazendo eu também quero fazer. Cara, experimenta, vê o que funciona para você. Fazer as coisas porcamente, o que quer dizer porcamente? Faz uma vez, abandona, aí depois volta depois de tanto tempo, não adianta. Então, faz uma parada com consistência. Faz os produtos, seja áudio, vídeo, texto, não importa, de uma forma consistente. Eu acho que essa é uma dica legal também, porque a audiência ela quer saber que toda terça-feira vai ter um episódio de podcast saindo do Lugos. Então, a gente precisa ter essa consistência de estar sempre naquele canal e esse compromisso com a audiência de liberar conteúdo, porque as pessoas, no final das contas, estão esperando por isso, né? É como se fosse um programa de televisão. Você gosta de um programa, você sabe que ele passa toda quinta-feira. Toda quinta-feira você vai assistir. Se eles começarem a botar uma vez por mês, você vai continuar acompanhando? Provavelmente não. Se não tivesse... uma semana foi na segunda, na outra só postou dali a 2 meses. Você vai desistir, entendeu? Eu tenho alguns canais que eu já sei. Segunda-feira lança ali, terça ali, quarta ali, quinta ali. E você já vai acompanhando, você já sabe, você já tá esperando aquele conteúdo. Então tenha consistência, isso é muito, muito importante também. E aí, assim, ainda dentro do nosso planejamento para 2020, a gente, além do podcast, redes sociais e e-mail marketing, a gente tem um canal no YouTube, né, que a gente vai retomar. E lá a gente vai também postar conteúdo. Está no ar, né? Enquanto você está ouvindo esse podcast, você já pode entrar no YouTube e ver a gravação desse podcast. Vai estar lá, a gravação lá, e vai ter outros conteúdos complementares também. A gente vai ter o conteúdo no YouTube semanal. Além disso, a gente tem o canal no Telegram. E aí é legal também a gente falar sobre esse canal, né, Gustavo? Que é um canal que você tem explorado aí no último ano. Conta pra gente como é que tem sido essa experiência. Pois muita gente nem conhece o Telegram ainda. Então, para quem não conhece, o Telegram é um concorrente do WhatsApp. Então, se você usa o WhatsApp, é exatamente igual ao WhatsApp. A diferença é que o Telegram te entrega muito mais soluções, é muito mais aberto a você poder fazer o que você deseja. Então, vamos lá, para quem trabalha com audiência, quem trabalha com o público e tem que mandar mensagem para muita gente, sabe que o WhatsApp só aceita no máximo 250 pessoas. E o Telegram aceita milhares de pessoas, é praticamente ilimitado lá. Então você consegue botar todo mundo em um grupo só, e aí você não precisa gerenciar ali 10, 30 grupos de WhatsApp. Dentro do Telegram você também pode fazer enquete, você pode ter um canal onde só você fala, você pode ter um grupo onde as pessoas interagem. Então tem muito mais solução para você poder utilizar. Você pode agendar post. Então as publicações você pode já deixar tudo pronto o mês inteiro, se você quiser, seja áudio, vídeo, imagem. Então é muito mais útil para o produtor de conteúdo. Completo. E 2020 é o ano do Telegram para quem está construindo conteúdo. Se você produz conteúdo para o teu consumidor, está gerando valor e você não está no Telegram, corre porque você está para trás. Aí já cria a conta lá, já fica ativo e começa entra no Fala Empreendedor. Entra no Fala Empreendedor, já vê como é que a gente está fazendo para você fazer no seu negócio também. E assim, é legal porque a gente falando também de WhatsApp, outra coisa aqui no nosso planejamento da EduLogos é que a gente não vai deixar o WhatsApp de lado, né? Não, a gente WhatsApp usa o WhatsApp parte também. da nossa estratégia de vendas. Tá na nossa estratégia de vendas, então assim, a gente usa os canais de maneiras diferentes para estratégias diferentes. Então é legal entender isso também. O WhatsApp pode ser útil em outro Exatamente. momento. E muda, né? Pode ser que o WhatsApp também pare de funcionar, né? Sim. A gente usa bastante o WhatsApp como estratégia de venda do time de marketing, tá, gente? Então é importante, o meu vendedor também se comunica com o cliente pelo WhatsApp. Não.
A gente usa o WhatsApp como ferramenta de jogar cliente para lá e fazer um processo de venda diferenciado, com preço mais promocional para quem está naquele grupo. Então, o WhatsApp, de fato, é uma ferramenta do time de marketing para tentar engajar e vender mais. Beleza. E aí, para fechar aqui, o que vocês acham que é o foco do marketing em 2020? A gente falou de alguns canais, né, que são importantes. O que você acha, Gustavo, que vai vir aí de novidade que as pessoas têm que estar atentas? No ano passado você falou muito de TikTok, né? É um canal que eu acho que também pode ser que esteja vindo aí com força para alguns segmentos. Mais do que uma ferramenta em si, eu acho que o principal é a tendência do marketing 2020 é se conectar, se relacionar. Então, se você está apenas jogando coisas no ar, não está de fato se relacionando, se conectando, você vai ficar para trás. Então, crie valor, entregue valor para você poder estar junto do seu consumidor e vender cada vez mais. E aí, assim, dentro disso, galera, assim, no nosso marketing, a gente tem métricas, cada canal desse tem métricas, a gente pode explorar isso também em outro momento para vocês, pra gente acompanhar isso ao longo do ano, a gente vai rever esse planejamento várias vezes, acompanhar juntos e coloca no papel. A minha dica final para vocês é coloca no papel e vai olhando, vai acompanhando dia a dia para assegurar que as coisas estão sendo colocadas em prática, porque às vezes a gente planeja um monte de coisa, o ano vai passando, a gente se atropela, né, tanta coisa acontecendo e acaba que a gente não coloca em prática. Então, assim, a Gabi tem o jeito dela, né, Gabi? De mais old school, de fazer planejamento. De botar no papel real. Eu imprimi um planner e colei na parede onde eu anoto as coisas. Justo. Eu já gosto de fazer aqui no Excel, online, eu tenho podendo editar. 300 agendas, cada uma uma coisa. Eu anoto tudo no papel. Porque acabou a luz, acabou a internet, acabou alguma coisa. Tá ali meu papel. No final do dia, a ferramenta que você vai usar é o que menos interessa. É o que funciona mais pra você. Assim, pra mim é online, pra Gabi é offline. Enfim, mas o importante é você ter isso escrito em algum lugar pra você conseguir acompanhar e não perder o foco, galera. O lance é o foco. Né? E o último ponto do planejamento que a gente falou bastante de atração de cliente através de conteúdo, mas a gente também incluiu no nosso planejamento a atração de cliente através de mídia paga. Então, a gente está com a estratégia de trabalhar muito mais Facebook Ads e Instagram Ads, que a gente não trabalhava direito no ano passado. A gente testou bastante no último trimestre e realmente trouxe muito resultado. A gente só usava Google AdWords de forma profissional. A gente ainda usa, vai aumentar o investimento em Google AdWords, mas a gente vai entrar muito pesado em Facebook Ads, e Instagram Ads, né, que é a mesma plataforma. Para quem não conhece, você usa através do Facebook, fazer a propaganda no Instagram e no Facebook. Então, é o que tem de mais barato e de mais inovador para você poder usar e atrair as pessoas. Então, você atrai de forma gratuita através de conteúdo, vídeo, palestra, evento, e você atrai de forma paga através dos anúncios, né? E além disso, obviamente, a gente tem que trabalhar bastante os nossos canais de conversão. Então, a gente atraiu o consumidor, o nosso site a gente está revendo completamente, então a gente criou um site paralelo ao WeDoLogos. Então, se você entrar em wedologos.com.br, você vai cair em um site. Se você entrar em wedologosbrasil.com.br, você vai cair em outro site. E a gente está fazendo um teste AB para verificar qual site converte mais, qual cliente entra e compra mais, qual ele gasta mais dinheiro. Então, a gente está atuando não no nível do marketing, a gente está atuando não só na atração, como na conversão também. É muito trabalho, a gente está aqui feliz, né? A gente está conseguindo colocar tudo em prática, é muita coisa, são muitas possibilidades. É importante estar ligado em tudo, né? Como a gente falou aqui várias vezes, ver o que mais funciona para o seu negócio e vamos junto, é isso aí. A gente está animado aí para colocar esse planejamento em prática, né, galera? Tá sendo top. Vocês estão gostando? Curte aqui, compartilha a gente, segue a gente para você não perder nenhum episódio do Fala Empreendedor. Vamos falar quais são os canais, né? Acho que a galera tá querendo saber. Então, simbora. Primeiro é o nosso site, então, www.wedologos.com.br. Entra lá, dá uma navegada, conhece os nossos produtos, nossas soluções. Quer ter mais conteúdo rico, igual a esse, similares a esse, entra no Instagram, @GustavoMataReal e @WeDoLogos, que lá a gente está postando muita coisa rica, a gente bota enquete no Stories, a gente bota muito material dos bastidores mesmo, do que a gente está fazendo, de mentoria que eu dou, de palestra que eu dou ao redor do Brasil, de evento. Então não perca. E entra também no link do Instagram lá, que tem o acesso ao grupo do Telegram. A gente também vai deixar aqui embaixo, né? Obviamente todos esses links vão estar aqui embaixo para você ir através de um clique,
Mas entra lá, tá no nosso perfil do Instagram, para você entrar no grupo do Telegram e interagir e conversar com outros empreendedores que estão no mesmo momento que você. Isso aí, a gente está esperando vocês lá também. Simbora, um forte abraço e vamos Valeu! juntos!